Então, galera, hoje vou resolver com vocês uma lista de exercícios do PISM-2, do vestibular seriado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Exercício número 1. Em uma sala sobre escalas de temperatura, termômetros sem escala foram fornecidos aos alunos de dois grupos A e B, para que criassem suas próprias escalas lineares. Ambos os grupos tomaram como pontos fixos a fusão do gelo e a ebulição da água. Para a fusão do gelo, o grupo A atribuiu o valor 0 e o grupo B atribuiu o valor 10. Para a ebulição da água, o grupo A atribuiu o valor 100 e o grupo B atribuiu o valor 30. Se a temperatura para o grupo A é representada por TA e para o grupo B ela é representada por TB, qual é a relação termométrica entre essas duas escalas? Pessoal, é o seguinte, esse é um exercício de construção de escala termométrica, escala de medida de temperatura. A escala do grupo A, se você olhar o exercício com atenção, ela é uma cópia da escala Celsius. 0 até 100, ponto de fusão do gelo, 100, ponto de ebulição da água. A escala B é uma escala arbitrária que alguém inventou só para esse exercício. Então, todos os exercícios desse tipo você deve resolver de uma maneira. Construa as duas escalas de acordo com os dados do exercício. Vamos lá. Olha só, escala A, 0, 100. Escala B, 10, o exercício deu, ponto de fusão do gelo 10 para a escala B e 30, ponto de ebulição da água. Então, olha só, pessoal, esse é um exercício para demonstrar uma equação usando TA, temperatura medida na escala A, e TB, temperatura da escala B. Basta você desenhar os dois termômetros, ou as duas escalas, e marcar a temperatura aqui. Essa temperatura TA tem um determinado valor, de 0 a 100. A temperatura TB tem um determinado valor entre 10 e 30. Para conseguir fazer a relação entre elas, basta lembrar de razão e proporção. Esse segmento aqui entre TA e 0 está para esse outro segmento entre 100 e 0. Assim como TB menos 10 está para 30 menos 10. Então, montando isso, nós temos o seguinte, TA menos 0 está para 100 menos 0, assim como TB menos 10 está para 30 menos 10. Então, ó, segmento pequeno, segmento maior. Segmento pequeno, segmento grande. Resolvendo essa equação, você chega à seguinte resposta. TA igual a 5TB menos 50. Aqui é um pouquinho de álgebra, né? Resolvi e cheguei à resposta do exercício do PISM. Letra E. Exercício número 2. Um professor de física encontrou dois termômetros em um antigo laboratório de ensino. Os termômetros tinham somente indicações para o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água. Além disso, na parte superior de um termômetro estava escrito o símbolo graus Celsius e no outro o símbolo graus Fahrenheit. Com a ajuda de uma régua, o professor verificou que a separação entre o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água dos dois termômetros era de 20 centímetros, conforme a figura abaixo. Com base nessas informações e na figura apresentada, podemos afirmar que, a 5 centímetros do ponto de fusão do gelo, os termômetros registram temperaturas iguais a... Pessoal, muito cuidado aqui, bastante atenção. Por quê? Porque é interessante extrair do termômetro graduado na escala Celsius o ponto de partida para resolver esse exercício. Olha só, de 0 até 100, o professor do enunciado percebeu que tem 20 centímetros de distância. E de 0 até 5, aliás, até essa temperatura aqui, só 5 centímetros. Então, observem bem, essa temperatura, que eu não sei ainda o valor, ela está numa distância 4 vezes menor do que a temperatura de 100 graus Celsius. Então, essa distância aqui equivale a 1/4 do total, porque 5 é 1/4 de 20.
Então, a medida que está escrita aqui, lá no termômetro do enunciado, estaria escrito 1/4 de 100. Então, olha só, para 20 centímetros, 100 unidades. Para 5 centímetros, que é 1/4 de 20, 1/4 de 100 unidades. Aqui seria 25 graus Celsius. Bom, o nosso enunciado aqui mostra 3 opções com 25 graus Celsius. Já é um bom indicativo do nosso raciocínio, né? Aquela velha ideia. Números que aparecem repetidas vezes têm maior chance de serem parte da resposta. Bom, então aqui, fazendo essa proporção, temperatura de 25, que é 1/4 de 100, altura de 5, que é 1/4 de 20. Você pode fazer a mesma coisa para a escala Fahrenheit. Mas lembrando o seguinte, a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes e não em 100 como a escala Celsius, ou utilizar a famosa relação de conversão entre Celsius e Fahrenheit, que é essa aqui. C sobre 5. Eu já desenhei mesmo o termômetro, então vamos usar aqui já a proporção sem decorar a fórmula nesse caso. Ó. 25 menos 0 está para 100 menos 0, assim como F, temperatura desconhecida na escala Fahrenheit, menos 32, está para o 212 menos 32. Aquela ideia, esse segmento aqui é 25 menos 0, está para 100 menos 0, assim como, olhando a outra escala, F, temperatura desconhecida na escala Fahrenheit, menos 32, está para o 212 menos 32. Montando essa equação, você encontra a temperatura Fahrenheit igual a 77 graus, resposta do exercício. Então tem 25 graus Celsius, equivalente a 77 graus Fahrenheit. Letra A. Número 3. PISME. Durante um experimento, um estudante de física mediu a temperatura de vários objetos a diferentes temperaturas, usando 2 termômetros, sendo um graduado numa escala desconhecida e o outro graduado na escala Celsius. O estudante, então, criou uma escala que chamou de graus T para o termômetro de escala desconhecida e a comparou com a escala Celsius, obtendo o seguinte gráfico. Se um dos objetos medidos estava a 75 graus Celsius, qual a medida desse objeto? Eu acho que o correto seria qual é a medida da temperatura desse objeto, mas o PISME escreveu assim, tá? No termômetro de escala graus T. Então você tem aqui um gráfico que relaciona medidas na escala Celsius, apresentadas no eixo horizontal de 0 até 100, com medidas na escala arbitrária T, uma escala inventada só para esse exercício, que está representada no eixo vertical. Então, observem bem, enquanto a temperatura Celsius varia de 0 até 100, a temperatura na escala T varia de menos 50 até 130. E com isso, eu vou desenhar as duas escalas e tentar escrever uma equação de conversão entre as duas. Não adianta tentar decorar uma equação. Aqui não haverá como fazer aquela coisa decorada, Celsius e Fahrenheit, Celsius e Kelvin, é impossível, porque aqui é uma escala arbitrária T. Nós vamos resolver demonstrando a equação. Olha só, pessoal, na escala Celsius, nós temos de 0 até 100. 0 graus Celsius correspondem a menos 50 graus T. Lembra lá da matemática, olha só, 0, eixo horizontal, você vai até a reta que representa o eixo, as grandezas no eixo vertical e acha menos 50. 0 até menos 50. Então, olha só, 0 graus Celsius equivale a menos 50 graus T. Continuando, 100 graus Celsius, você vai até a reta e acha 130 graus T. Então, olha só, 0 graus Celsius equivale a menos 50 graus T. 100 graus Celsius equivale a 130 graus T, que eu errei e botei X, tá? Então, na hora de estudar, troca esse X por um T. É aquele vício de colocar X para coisa desconhecida. Mas aí o grande tanto faz, né? Porque como é uma questão de marcar X mesmo, não exige a solução, eu não perderia ponto se fosse uma prova, né? Vamos lá. Pessoal, 75 graus Celsius, dado do exercício, vai equivaler
X graus na escala T, que aqui está a escala X, né? Mas vamos lá, ó. 75 menos 0 está para 100 menos 0, assim como x menos 50 está para 130 menos 50. Aqui eu montei a solução já de uma maneira direta. Por quê? Porque o exercício pede, olha só, quantos graus na escala T equivalem a 75 graus Celsius. Então a gente escreve assim, x menos 50, para pegar essa distância aqui, está para 130 menos 50, assim como, olhando o termômetro Celsius, 75 menos 0 está para 100 menos 0. Resolvendo essa matemática, você encontra x igual a 85 graus. Resposta do exercício. Vamos pensar se está correto isso? Olha lá, ó. Eixo horizontal, eixo da escala Celsius, 0 até 100. Eixo vertical, eixo da escala desconhecida T. Ela varia de menos 50 até 130. Então, esse ponto que o exercício deu 75 graus Celsius, sei lá, por exemplo, aqui, você teria esse ponto tocando depois a reta vertical, a reta da função do primeiro grau, chegaria até o eixo vertical e encontraria 85, que é um número perfeitamente coerente. Por quê? Porque ele está entre menos 50 e 130. Então ele é uma resposta correta. Letra D, resposta do exercício. Exercício número 4 do PISME. Durante uma aula no laboratório de física, o professor colocou 2 termômetros em um forno cuja temperatura pode atingir até 500 graus Celsius. O primeiro termômetro tinha indicação em Celsius e o segundo em Fahrenheit. O professor esperou o equilíbrio térmico e notou que o termômetro graduado na escala em Celsius indicava um valor que correspondia exatamente à metade do valor indicado no termômetro graduado na escala Fahrenheit. A temperatura medida pelo professor em graus Celsius é um exercício clássico de física. Você tem uma leitura em uma escala, no caso Celsius, ela vai ser metade da temperatura na escala Fahrenheit, ou ainda da medida da escala Fahrenheit, né? Ou ainda o seguinte, você pode pensar assim, tem uma leitura na escala Celsius, a temperatura Fahrenheit equivalente a essa tem um número que é o dobro desse. Então, por exemplo, tá chutando aqui, se a escala Celsius a leitura fosse 10, que não é o caso desse exercício, já vou adiantando, na escala Fahrenheit você teria 20. Eu resolvi esse exercício usando a equação clássica de conversão entre Celsius e Fahrenheit, que é essa aqui. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Demonstrada também usando razão e proporção com as duas escalas. C, eu chamei de C mesmo, leitura na escala Celsius. Agora, olha o exercício, ele falou assim, ó, o termômetro graduado na escala Celsius indica um valor correspondente à metade do valor indicado na escala Fahrenheit. Então, olha só, se o meu termômetro na escala Celsius indicar C, o meu termômetro da escala Fahrenheit tem que indicar 2C. Em termos numéricos, um é o dobro do outro. Olha só, ou o contrário, se você quiser pensar, C é metade de 2C. Aí você poderia me perguntar, ô Alexandre, por que você usou C e 2C? O exercício quer a leitura na escala Celsius. Então eu escrevi toda a solução do exercício em função da escala Celsius. A resposta já sai direta. Eu não preciso achar Fahrenheit para depois achar Celsius. Então, C sobre 5 igual a 2C menos 32 sobre 9. Passa multiplicando, resolve a equação do primeiro grau e acha C igual a 160 graus Celsius, que é uma temperatura abaixo de 500 graus Celsius, portanto, o forno do professor pode atingir essa temperatura. Resposta letra C. Exercício 5. PISME. Numa certa escala termométrica, a temperatura do gelo fundente corresponde a menos 90 graus. A temperatura da água em ebulição corresponde a 210 graus, conforme mostrado na figura ao lado. A temperatura absoluta,
que corresponde ao 0 graus dessa escala é. Então, aqui um exercício, de novo, de uma escala arbitrária. Alguém pensou o seguinte, olha só, na minha escala arbitrária, inventada para esse exercício, o gelo derrete a menos 90 e a água vira vapor a 210. Comparando com a escala Kelvin, isso aqui é dado do enunciado, esse menos 90 equivale a 273 kelvins. Lembrando que a escala Kelvin não usa o símbolo de grau. E 210 graus dessa escala arbitrária corresponde a 373 kelvins. O exercício pediu, calcule x. Aqui está bem claro que você não possui uma fórmula direta de conversão de uma escala inventada, que é a escala que nem tem nome nesse exercício, né, com a escala Kelvin, que é uma escala super famosa. Bom, para fazer isso, para resolver, já que você não tem a fórmula direta, vai ter que usar razão e proporção. Olha só, nós queremos calcular x, né? Então, vamos fazer assim. X menos 273, ou seja, esse segmento de reta, está para 373 menos 273, ou seja, esse segmentão aqui. Assim como 0 menos 90 está para 210 menos 90. Resolvendo isso, você monta isso, chega à seguinte conclusão. 90 está para 300, assim como x menos 273 está para 100. Então, recapitulando aqui, acontece o seguinte, 0 menos 90 dá 90. É esse tamanho aqui. 210 menos 90 dá 300, que é 210 mais 90, que é esse segmento aqui. Isso é igual a x menos 273, está para 373 menos 273, que é 100. Então, o que eu fiz? Olha só, aqui eu pulei uma etapa, mas eu quero que vocês montem em casa aí para estudar essa formulinha. X menos 273, 373 menos 273, que é 100. Assim como esse pedaço aqui, que é 90, está para esse pedação, que é 300. Resolvendo isso, você encontra x, leitura desconhecida, né, igual a 303 kelvins. Então, vamos pensar se nós acertamos a conta. Presta atenção, pessoal. 303 é um número situado entre 273 e 373. Então, 303 pode bem ser essa leitura. Se a gente não tiver errado nenhuma conta e não erramos, essa aqui é a resposta correta do exercício. Letra D. Então por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula, pessoal.